Uma mulher elegante surge no meio da luxuosa festa de noivado do ex-marido, de mãos dadas, com dois garotos idênticos e com os mesmos olhos dele. O salão congela. O som de seus saltos no mármore rompe a perfeição ensaiada da noite. Ela para diante da noiva, encara o noivo e diz: "Esses são os filhos que ele expulsou antes mesmo de nascerem." Uma frase, um abalo, e o império de mentiras começa a ruir. O que ela vai revelar vai destruir tudo. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O silêncio que precede uma tragédia é sempre estranho. Não tem som de alerta, nem presságio. Só a respiração contida de quem, sem saber, está prestes a assistir a uma implosão. Ricardo Almeida sorriu para os convidados enquanto erguia a taça de champanhe. Ao seu lado, Sofia reluzia num vestido esmeralda que parecia ter sido desenhado para a ocasião. Tudo estava milimetricamente ensaiado. A música clássica de fundo, os flashes dos fotógrafos de sociedade, o discurso carregado de promessas sobre amor eterno e prosperidade empresarial. Mas o som do salto ecoando no mármore interrompeu tudo. 3 batidas secas, passos lentos. Olhares se viraram em uníssono para a entrada do salão. Ela estava ali, depois de 7 anos. Lorena. Os cabelos escuros, agora curtos e bem cuidados, contrastavam com a lembrança da mulher fragilizada que havia sido enxotada sob gritos e acusações. O vestido simples, elegante, nada dizia sobre vingança. Mas os 2 meninos, de mãos dadas com ela, diziam tudo. Ricardo sentiu o estômago afundar. O mundo desabou num segundo. A taça escapou dos seus dedos e estilhaçou no chão. Os olhos dele travaram nos olhos dos garotos, castanho esverdeados, iguais aos dele, iguais. "Boa noite, Ricardo", disse Lorena, a voz firme como aço temperado. "Acho que você conhece os olhos deles." Sofia franziu o senho, deu um passo à frente. "O que é isso?" disparou num tom mais agudo do que elegante. "A festa está linda, realmente. Parece que a vida seguiu bem rápido para vocês", continuou Lorena, ignorando-a. "Mas tem algo que você esqueceu no passado, Ricardo. 2 alguéns." Os convidados cochichavam. Câmeras de celulares surgiram em todos os cantos. Júlio, o sócio e melhor amigo de Ricardo, avançou apressado, como para conter um desastre de relações públicas. "Isso é loucura. Ricardo, mande-a sair. É invasão essa mulher." "Cala a boca, Júlio." Foi a primeira frase que Ricardo pronunciou. A voz saiu mais grave do que ele imaginava, trêmula, cortada por uma avalanche interna que mal começava. Ele encarou Lorena, não como um homem encara uma mulher, mas como alguém encara a própria consciência encarnada, viva, de volta para cobrar o que foi negado. Os meninos estavam parados. Um deles segurava um carrinho de brinquedo azul. O outro olhava diretamente para o pai, como se já soubesse, como se tivesse esperado esse momento a vida inteira sem saber. "Eles..." Ricardo balbuciou. "Sim, são seus filhos." Lorena confirmou sem piscar. "E você os expulsou da sua vida antes mesmo de conhecê-los." O coração de Ricardo martelava como uma bomba relógio. Ele se sentia sendo despido diante de toda a elite da cidade. Seu mundo de controle, prestígio e sucesso começava a rachar. Um clique de câmera o trouxe de volta. Lorena virou-se para sair, mas parou por um segundo e olhou para Sofia. "O vestido é bonito. Fico feliz que você tenha conseguido tudo o que queria. Quase tudo." Sofia congelou. Lorena caminhou em direção à saída com os filhos. As portas se fecharam atrás deles. O som da madeira pesada ecoou como um tiro. E então, o caos. Convidados perguntando quem eram as crianças, repórteres ligando câmeras, Júlio tentando conter os danos, Sofia questionando Ricardo com olhos em chamas, ele, calado, afundado, tentando respirar.
Em sua cabeça, só uma imagem: o dia em que mandou Lorena embora. O dia em que se tornou o homem que agora desmoronava diante de todos. Aquela noite mudaria tudo, e o pior ainda estava por vir. Ricardo estava sozinho no escritório 3 horas depois. A festa havia terminado antes mesmo de começar. Ele ignorou dezenas de mensagens, ligações da imprensa, os gritos histéricos de Sofia pedindo explicações. Só queria entender o que tinha acontecido. Ou melhor, o que tinha feito. Abriu a gaveta e tirou uma velha foto. Ele e Lorena, sorrindo em uma praia qualquer, felizes, leves. Era impossível reconciliar aquela lembrança com o presente. Um toque no celular, mensagem anônima. Eles são seus filhos. O DNA é a próxima etapa. Boa sorte com isso. Ricardo deixou o aparelho cair no chão. Olhou para o teto, fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno. Ridiculamente pequeno. E com medo. Porque Lorena não voltara por vingança. Ela tinha voltado com uma verdade. E a verdade, diferente da vingança, é imparável. A manhã começou com um cheiro doce de frutas frescas e pão quente. Lorena acordou cedo, como de costume, ajeitou os cabelos presos em um coque improvisado e foi direto para a cozinha, cantarolando uma música antiga que sua mãe lhe ensinara na infância. Era um daqueles dias comuns, aparentemente inofensivos, em que o caos se esconde debaixo do tapete da rotina. Ela picava morangos em pequenos pedaços sobre a bancada quando ouviu passos apressados no andar de cima. Estranhou. Ricardo não costumava descer tão cedo, nem com tanta pressa. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele surgiu na porta da cozinha com os olhos acesos de raiva. Quem é Leandro? Lorena parou, a faca ainda nas mãos. Piscou, confusa. Como é? Não se faça de sonsa, ele rosnou. Quem é Leandro, Lorena? O da conversa. O que diz que sente falta do seu cheiro, do seu corpo, que está contando os dias para te ver de novo. Ele jogou um maço de papéis em cima da mesa com tanta força que os pedaços escorregaram e caíram ao chão. Lorena se abaixou instintivamente e pegou alguns. Eram impressões de tela, imagens de conversas íntimas, palavras explícitas, tons de desejo, emojis e horários. Tudo apontava para um caso extraconjugal. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Isso é falso. Essas mensagens são montadas. A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Ricardo, você sabe que eu jamais... Sabe o que é pior? Ele interrompeu. Você nem tenta disfarçar, nem tenta esconder. Me dá nojo. Lorena ergueu os olhos, olhos que imploravam por razão, por confiança. Mas Ricardo já havia virado juiz, júri e executor. Onde você conseguiu isso? Quem te deu? Júlio, ele respondeu quase com orgulho. Ao menos ele se importa comigo. Júlio te deu isso? Você está ouvindo o Júlio ao invés de mim? Lorena deu um passo à frente. Ricardo, esse homem sempre teve inveja de nós. Ele sempre tentou te colocar contra mim. E agora, do nada, aparece com essas imagens. Você realmente acredita nisso? Acreditar? Você quer que eu duvide do que está na minha frente? Quer que eu ache que essas palavras surgiram do nada? Que tudo é uma grande armação? Sim, porque é exatamente isso. São falsas, estão alteradas. Eu nunca troquei uma palavra com esse homem, esse Leandro, quem quer que seja. Ricardo desviou o olhar. Foi um gesto sutil, mas fatal. Não olha para mim? Lorena murmurou. Olha nos meus olhos e diz que acredita nisso. Que você acha que eu sou capaz de fazer isso com você, com a gente. Mas ele permaneceu em silêncio. O silêncio dos covardes, dos que já decidiram não ouvir. Eu quero você fora da minha casa. Lorena deu um passo para trás. O quê? Está surda agora também? Pegue suas coisas. Vá embora. Hoje. Agora. Você está me expulsando, Ricardo? Estou te libertando da vida de mentira que você levava aqui. Ela riu, um riso sem humor, amargo. Meu Deus, você realmente acredita nisso? Você quer acreditar nisso?
porque é mais fácil me odiar do que aceitar que está sendo manipulado. Cansei de ouvir sua voz. Eu estou grávida, ela disse de repente sem pensar. A frase saiu como um sussurro. Ricardo congelou por um segundo. Mais uma mentira? Não. Eu descobri ontem. Nem ia te contar agora. Estava esperando o momento certo. Conveniente, não é? Ela levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o próprio coração. Ricardo, por favor, pegue suas coisas. Não quero mais uma palavra. Lorena olhou em volta. A cozinha, a casa, as molduras com fotos de viagens, de sorrisos, de memórias. Tudo aquilo era dela também. Era deles, mas não era mais. Sem ter opção, ela subiu, arrumou uma mochila com algumas roupas, documentos e o celular. Desceu as escadas sentindo o corpo mais pesado do que nunca. Na porta, parou e se virou. Um dia, você vai lembrar desse momento e vai sentir vergonha. Vergonha de si mesmo. Ele não respondeu. Ela saiu. As primeiras horas na rua foram um borrão. Lorena sentou-se em um banco de praça, ligou para uma amiga da faculdade. Caixa postal. Tentou outra. Uma antiga colega de trabalho. Nenhum retorno. Mandou mensagem para a prima, a única com quem ainda mantinha algum contato. Silêncio. As pessoas não queriam se meter. Todos sabiam quem era Ricardo Almeida, empresário de sucesso, respeitado, com boas conexões e uma imagem pública de integridade. A história que ele contou, que ela o traíra e fugira com outro, já estava sendo espalhada. Lorena percebeu que estava só. No fim da tarde, entrou em uma farmácia e comprou um teste de gravidez. Confirmado. As duas listras apareceram quase instantaneamente. Ela sentou-se no banheiro e chorou até o corpo ficar sem forças. À noite, sem ter para onde ir, procurou uma igreja. O padre a escutou com atenção e a encaminhou a uma assistente social, que fez um cadastro e conseguiu uma vaga em um abrigo. É temporário, disse a mulher, mas é seguro e você não vai estar sozinha. Era um lugar pequeno, com beliches, cobertores finos e cheiro de desinfetante. As outras mulheres a olharam com curiosidade e alguma desconfiança. Uma delas lhe ofereceu um chá. Outra apenas apontou para a cama vaga no canto. Lorena deitou-se. O colchão era duro, o travesseiro fino. Mas pela primeira vez em horas, estava em um lugar fechado, quente, seguro. Levou as mãos à barriga. Não sentia nada ainda. Mas sabia que a vida ali dentro era real. E então, em silêncio, ela chorou mais uma vez. Mas dessa vez, não por desespero. Era outra coisa. Era início de algo. Era raiva, era força. Era o primeiro grão do que viria a ser uma nova mulher. O som metálico da chave girando na porta do abrigo era a trilha sonora das manhãs. Mulheres entravam e saíam com rostos marcados, algumas caladas, outras com crianças no colo e olhares perdidos. Lorena observava em silêncio, sentada na beira da cama estreita, com a mão pousada sobre o ventre. Era oficial. Estava grávida. De gêmeos, não sabia ainda, mas sentia. O enjoo vinha em ondas e a fome era constante. Mesmo assim, algo em seu corpo se mantinha ereto, vigilante, como se recusasse a ceder ao colapso. Ela anotava tudo em um caderno velho. O que comia, os sintomas, as sensações. Era um instinto quase científico e era também sua forma de manter a sanidade. Na segunda semana, uma das voluntárias do abrigo comentou sobre vagas temporárias de limpeza em uma universidade próxima. Pagavam pouco, mas ofereciam vale-transporte e almoço no campus. Eles não pedem experiência, só vontade de trabalhar, disse, deixando o folheto dobrado em sua mão. Lorena foi na manhã seguinte. Calça jeans surrada, cabelo preso com um elástico frouxo, olhos fundos, mas fixos. Foi aceita sem perguntas.
Começou no dia seguinte, limpando os corredores do prédio de biociências. Varreu, esfregou, lavou banheiros, esvaziou lixeiras com cheiro de produtos químicos e papéis amassados de experimentos fracassados. Cada sala era um mundo, cada quadro branco apagado, uma janela para algo que ela queria entender. Foi ali, entre baldes e rodos, que Lorena começou a se aproximar de quem ela viria a ser. Durante o turno da tarde, enquanto as salas estavam vazias, ela se sentava por 5 minutos ao fundo de alguma aula, sempre com um pano de limpeza na mão, disfarçada de funcionária distraída. Mas os olhos captavam tudo: equações, nomes, fórmulas, reações. Um dia, enquanto esfregava o chão do laboratório 2B, ouviu uma discussão entre alunos. Um erro de diluição arruinou um experimento importante. Antes de pensar, ela se aproximou. Vocês inverteram a ordem dos reagentes. Ácido no solvente, não o contrário. Os 3 estudantes a olharam como se uma esfinge tivesse falado. Como sabe disso? Perguntou um deles. Ela apenas sorriu, pegou o balde e saiu. 2 dias depois, o professor da disciplina, um homem de barba branca e olhar observador, a abordou. Lorena, não é? Preciso falar com você. Ela hesitou. Falei besteira? Me desculpe, eu... Ao contrário, acertou. Quero saber onde aprendeu aquilo. Ela explicou, envergonhada, que havia feito 2 semestres de farmácia antes de se casar, que gostava de química, lia livros emprestados da biblioteca comunitária, que observava as aulas porque queria aprender mais. O professor, chamado Breno, não a corrigiu, nem zombou. Apenas ficou em silêncio por alguns segundos. Passe aqui às segundas e quintas, às 6. Vou te passar algumas apostilas. E se você quiser assistir às aulas, pode entrar pela porta da frente. Mas mantenha isso entre nós, sim? Lorena assentiu, surpresa demais para falar. E naquele instante, soube. O mundo não havia terminado, apenas havia mudado de eixo. Os meses passaram entre faxinas, aulas escondidas e noites mal dormidas. Lorena conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar um pequeno quarto em uma pensão. Continuava no abrigo para refeições e apoio médico, mas já tinha onde dormir com segurança. O ventre crescia, a solidão também, mas já não doía como antes. Agora ela tinha um foco. Nos fins de semana, copiava as anotações das aulas em cadernos limpos, estudava fórmulas e reações como se fossem mantras. Breno, cada vez mais intrigado com sua disciplina, começou a desafiá-la com questões reais. E ela respondia, sempre com timidez, mas com precisão. Você não é uma faxineira, ele disse certa vez. É uma mente em pausa. Na 36ª semana, Lorena começou a sentir contrações. Estava limpando a lousa do laboratório quando a dor lhe cortou a base das costas. Deixou o apagador cair e se segurou na mesa mais próxima. Foi levada ao hospital por uma colega da limpeza. O parto foi demorado, cansativo, mas seguro. 2 meninos, saudáveis. Um nasceu chorando alto, o outro em silêncio, com os olhos abertos, olhando diretamente para ela. Lorena o segurou nos braços, ainda suada, com os cabelos grudados na testa. Sentiu que não precisava dizer nada. Eles estavam ali. Eram dela. Não era preciso explicar o que tinham perdido. Ela cuidaria de garantir o que ainda podiam conquistar. Vocês vão ter um nome e uma história que vale a pena ser contada, sussurrou. Chamou um de Lucas e o outro de Caio. 2 nomes simples, fortes, como queria que eles fossem. Na manhã seguinte, enquanto amamentava, Breno apareceu. Trouxe flores, fraldas e um envelope. É uma bolsa para um curso técnico em análises clínicas. Eu recomendei você. Começa daqui a 2 meses. Você consegue, Lorena. Eu sei que consegue. Ela não conseguiu responder, apenas chorou. E dessa vez, pela primeira vez, as lágrimas foram de gratidão.
porque pela primeira vez em muito tempo ela não se sentia só. Sentia-se viva e em construção. 5 anos se passaram. A mulher que agora caminhava pelos corredores do Instituto Federal de Pesquisa não era mais a jovem de olhar trêmulo, que escondia cadernos dentro de um balde de limpeza. Lorena agora usava jaleco branco com crachá de pesquisadora. A mãe solo, com 2 filhos pequenos, ainda enfrentava dias longos e noites curtas, mas o peso em suas costas já não era mais de desespero, era de responsabilidade e propósito. Lucas e Caio já frequentavam a creche anexa ao instituto, sabiam o caminho até a sala de leitura e esperavam a mãe com desenhos nas mãos e perguntas na ponta da língua. Lorena os ensinava a fazer perguntas desde cedo. Quem faz perguntas constrói o mundo, ela dizia. As manhãs começavam cedo, com café preto forte e pão amanhecido. Depois, o jaleco, a prancheta e o laboratório. Trabalhava como assistente-chefe de um projeto sobre reações bioquímicas em compostos regenerativos. Era a melhor da equipe. Sua mente parecia funcionar em paralelo, enxergando conexões que os outros não viam. Breno, agora aposentado, a visitava de tempos em tempos. Tinha orgulho silencioso de vê-la ali, liderando experimentos e citando artigos com precisão quase arrogante. Você sempre teve esse olhar de quem entende antes de ler, ele disse certa vez. Só precisava de espaço. Foi numa dessas tardes, revirando bases de dados científicas para uma nova pesquisa, que Lorena viu um nome familiar entre as patentes registradas de uma grande farmacêutica, Almeida Corp. Ela quase ignorou, até notar algo que congelou seu sangue. Uma fórmula, não uma qualquer. Era uma variação exata de uma das primeiras linhas de pesquisa que ela ajudou Breno a estruturar. Os termos estavam maquiados, os nomes alterados, mas a estrutura era idêntica. A assinatura, oculta sob uma rede de sócios, mas bastaram algumas consultas públicas para confirmar. Ricardo Almeida lucrava com a comercialização da ideia do seu antigo mentor. Lorena fechou o notebook com força. Precisou respirar fundo. Não era raiva, não era surpresa. Era um nó estranho entre passado e presente. Um ciclo que até então ela acreditava encerrado. Passou a noite revendo documentos antigos, puxou backups de e-mails que Breno lhe enviava, arquivos esquecidos em pendrives, anotações de laboratório, datas. Tudo batia. No dia seguinte procurou Breno. Você sabia disso? Ele franziu a testa. Do quê? Ela mostrou a tela. A patente, o nome, a estrutura. Ele leu em silêncio por vários minutos. Essa fórmula foi roubada, ele disse por fim, sem emoção. Lembro da época em que discutimos isso. Você teve a ideia da modulação em cadeia. Era a nossa. E isso é seu, Lorena. Ela não chorou, não gritou, apenas absorveu. Você vai processar? Breno riu, mas o riso era seco. Eu? Estou velho demais para essas batalhas, mas você é outra história. Lorena não respondeu de imediato. Naquela noite, enquanto colocava os filhos na cama, Lucas perguntou: Mamãe, a gente tem pai? Ela hesitou, puxou o cobertor devagar. Todo mundo tem. Mas alguns pais estão longe, às vezes por escolha deles, às vezes por escolha da vida. Caio bocejou. O nosso vai voltar? Ela sorriu sem humor. A gente já tem tudo o que precisa. Só não sabe ainda. Eles dormiram. E Lorena ficou ali, sentada ao pé da cama, encarando o teto, pensando. Não queria vingança, queria verdade, queria ética, queria construir algo que não precisasse ser escondido nem distorcido. Meses depois, a Vita Nova farmacêutica foi registrada. Começou pequena. Um galpão adaptado, um laboratório, 2 técnicos, um contador e uma ideia clara: criar tratamentos acessíveis, éticos, sustentáveis. Sem atalhos, sem trapaças. Lorena assinava cada documento, supervisionava cada fórmula. Sua reputação como pesquisadora já abria portas, mesmo que discretas.
Seu nome era respeitado. Sua trajetória, ainda desconhecida do público, era admirada nos bastidores científicos. Em pouco tempo, a Vita Nova entrou em parceria com universidades públicas e passou a atuar com testes de medicamentos em estágio pré-clínico. Os lucros eram reinvestidos. O time cresceu e a voz de Lorena se firmou como liderança. Nunca mencionava Ricardo, nunca falava sobre o passado, mas ele estava lá, nas decisões éticas, na recusa por atalhos, na obsessão por transparência. Ricardo era a lembrança do que não ser, do que não tolerar e, ironicamente, o impulso que a empurrava para cima. Na primeira entrevista pública que deu, uma repórter perguntou: "Qual foi seu maior desafio?" Lorena sorriu. "Achar que eu precisava ser aceita para ter valor." A Vita Nova crescia, os gêmeos também, e dentro dela a semente da verdade começava a germinar. Não uma verdade para atacar, mas para equilibrar, para devolver ao mundo o que havia sido deturpado. Ela ainda não sabia como, mas sabia que em algum momento Ricardo Almeida teria que olhar nos olhos do que ele ignorou. E dessa vez, seria ele quem não teria para onde fugir. Era fim de expediente na Vita Nova. O laboratório principal já estava em silêncio, com luzes reduzidas e sons abafados de teclados e papel sendo empilhado. Lorena permanecia sozinha em sua sala, folheando pastas antigas que Breno havia lhe enviado por correio. Documentos, rascunhos de fórmulas, correspondências trocadas com parceiros de pesquisa e uma carta. Era um envelope simples, sem remetente, com papel datilografado, uma relíquia quase esquecida. Mas o conteúdo paralisou suas mãos. "Ricardo, conforme combinamos, aí estão as capturas das conversas. Fiz a montagem conforme o padrão das mensagens antigas. Elas são suficientes para convencê-lo. Depois disso, não haverá mais interferência dela. Confie em mim, J." Lorena não soube se sentava ou rasgava o papel. O J não precisava de tradução. Ela conhecia bem o estilo sucinto, direto, pretensamente profissional. Era Júlio, o melhor amigo de Ricardo, o sócio, o homem que estava ao lado dele no dia da expulsão. Um tremor percorreu sua espinha. A confirmação do que ela suspeitava há anos. As mensagens que a condenaram foram forjadas, com frieza, com cálculo. E Ricardo acreditou. A dor veio não como um golpe, mas como uma névoa. Um sentimento que não era mais fúria, nem desespero. Era um tipo de luto novo, não pela perda, mas pelo engano, por ter amado alguém que escolheu não ver. Pegou o celular, procurou o nome de Breno. "Recebi um documento", disse, assim que ele atendeu. "Uma carta. Júlio admite que fabricou as mensagens. Está tudo aqui. Não só isso. Ele fala em acordo, em manipulação. Isso é uma bomba." Breno completou em voz baixa. "E você vai usar?" Lorena não respondeu de imediato. "Ainda não sei, mas eu preciso entender tudo." Passou os dias seguintes vasculhando registros públicos de contratos e parcerias da Almeida Corp. Encontrou e-mails antigos salvos em backups que, à época, não havia tido cabeça para ler. Entre eles, um que chamou atenção. Era uma troca entre Sofia e Júlio, semanas antes da separação. "Ele precisa tomar uma decisão. Está muito apegado. Você sabe o que fazer." Mais abaixo, uma resposta de Júlio. "Já preparei tudo. Ela cai essa semana." O estômago de Lorena embrulhou. A realidade, agora nítida, era pior do que a suposição. Eles tramaram juntos. Júlio, de olho no controle da empresa. Sofia, atrás de prestígio e acesso ao patrimônio de Ricardo. Ela abriu um arquivo no computador. Começou a organizar os documentos. Mensagens, datas, notas fiscais, patentes, vínculos societários. As peças começaram a se encaixar com precisão cirúrgica. Por fora, parecia a ascensão de Ricardo. Mas por dentro, Lorena via o esqueleto da traição.
O homem que a expulsou também foi manipulado, o que não o inocentava, mas o colocava por um instante do outro lado da lâmina. Sentiu algo estranho, quase pena, mas era passageiro. Naquela noite, depois de colocar Lucas e Caio para dormir, Lorena ficou sentada à mesa da cozinha. Uma xícara de chá esquecida e o laptop aberto diante dela. Escreveu: "O que fazer quando a verdade pode libertar, mas também destruir?" Apagou. Escreveu de novo: "O silêncio protege quem fere." Fechou o notebook, caminhou até o quarto, olhou os filhos dormindo, 2 rostos tranquilos. A vida deles era feita de estrutura, de paz, de amor, e nada, nem verdades antigas, nem dores passadas, os tiraria disso. Mas ela sabia que a verdade não era mais uma escolha pessoal. Era uma dívida, com ela, com os filhos, com o nome que construíra sem pisar em ninguém. No dia seguinte, procurou um advogado especializado em fraudes corporativas. Levou os documentos, relatou os fatos. O homem ouviu em silêncio. "Isso pode virar um escândalo", disse por fim. "Mas vai precisar de mais. Algo concreto, oficial. Uma conexão que amarre tudo." Lorena assentiu. Sabia exatamente onde encontrar. A sede da Almeida Corp era a mesma. Luxuosa, fria, com recepcionistas que usavam fones como se lidassem com segredos de Estado. Lorena não entrou. Só observou do outro lado da rua com uma pasta nos braços e um nome na mente: Júlio. Ele ainda estava lá. Nos bastidores, sem cargo formal, mas com influência total. Um fantasma disfarçado de conselheiro. Ela conhecia bem o tipo e agora sabia onde cutucar. Não queria vingança, queria responsabilidade. E Júlio tinha uma dívida alta com a verdade. Na tela do computador, Lorena escreveu um nome novo na aba de projetos da Vita Nova: Projeto Inverso. Não era uma revanche, era um ajuste e estava só começando. O vídeo da aparição de Lorena na festa de noivado circulava em todos os grupos, redes e veículos de notícias na manhã seguinte. Em menos de 24 horas, já havia ultrapassado 5 milhões de visualizações. Câmeras amadoras captaram cada detalhe. O estilhaço da taça, o silêncio constrangedor, a frase cortante: "Acho que você conhece os olhos deles." A imprensa correu atrás dos nomes. Não demorou para conectarem os pontos. Lorena Nunes, ex-esposa desaparecida de Ricardo Almeida, fundadora da promissora Vita Nova, e os 2 garotos idênticos ao pai biológico. As perguntas explodiram. Quem são os filhos de Ricardo Almeida? Ele sabia da gravidez? Por que ela apareceu agora? Qual o envolvimento da noiva Sofia Galhardo? Ricardo se trancou no apartamento por 2 dias. Recusou ligações, ignorou a equipe de marketing, silenciou todos os dispositivos. Dormiu pouco. Suou frio. Assistiu aos vídeos dezenas de vezes, tentando encontrar alguma brecha que o livrasse da dor. Mas não havia edição no olhar dos meninos. Eles eram dele, e isso o dilacerava. Na manhã do 3º dia, atendeu à porta de roupão, cabelo bagunçado, olhos fundos. Um envelope foi entregue por um oficial de justiça. O conteúdo: requisição legal para a realização de exame de DNA. O pedido havia sido protocolado por Lorena. Não havia bilhete, nem recado pessoal. Só um protocolo frio e direto, como ele havia sido com ela. Ricardo segurou o papel com dedos trêmulos. Sentiu a garganta fechar. Havia algo terrivelmente definitivo naquela folha. Como se, ao confirmá-la, ele não só reconhecesse os filhos, mas também a si mesmo como o homem que os abandonou. Do outro lado da cidade, Lorena evitava entrevistas. Sua assessoria, improvisada com a ajuda de colegas da Vita Nova, soltou uma nota curta. Lorena Nunes não irá se manifestar sobre assuntos pessoais. Seu foco continua sendo o trabalho na área de inovação científica e a criação responsável dos filhos. A postura discreta foi como gasolina na fogueira da curiosidade pública.
Quanto mais ela se silenciava, mais admirada se tornava. A mulher que não gritou, não expôs, não atacou, que simplesmente apareceu com a verdade e partiu. O público estava fascinado. Influenciadores discutiam. Psicólogos escreviam colunas. Hashtags como Justiça. Por Lorena, Ricardo Assuma e Olhos que Não Mentem dominaram as redes sociais. Enquanto isso, Ricardo foi ao laboratório para o exame. 3 dias depois, chegou o resultado. Positivo. Compatibilidade genética. 99,9%. Eles eram seus filhos. Ricardo desabou no banheiro do próprio apartamento. Chorou com a testa encostada na parede fria, o corpo encolhido no chão. Chorou por ter sido enganado, por ter acreditado, por ter sido fraco. Mas principalmente chorou por não ter estado ali, por não ter visto o nascimento, o primeiro passo, a primeira febre, as primeiras palavras. Perdeu tudo, e o que sobrou era uma imagem despedaçada, estampada nos jornais com manchetes como de empresário visionário a pai ausente, a derrocada de Ricardo Almeida. Silêncio que condena, o pai que não sabia ou não quis saber. Lorena Nunes, a mulher que calou a alta sociedade com dignidade. A imprensa cavava fundo. Entrevistavam ex-colegas de Lorena, antigos funcionários da Almeida Corp, figuras do setor farmacêutico. As inconsistências apareciam. Questionamentos sobre antigas decisões de Ricardo também. Sua equipe tentou reverter o dano com um vídeo institucional, mal ensaiado, onde ele aparecia de terno, lendo um texto frio sobre complexidades familiares. O vídeo foi massacrado. Enquanto isso, Lorena recebia convites para participar de painéis, conferências e até programas de televisão. Recusou todos. Seguiu levando Lucas e Caio para a escola, preparando marmitas e revisando projetos da Vita Nova. Vai ignorar tudo isso? Perguntou sua assessora certa manhã. Eu não preciso provar mais nada, ela respondeu. Eu já sei quem eu sou. Na semana seguinte, Ricardo tentou retornar ao trabalho, mas a pressão era insustentável. Acionistas começaram a pedir explicações. O mercado reagia. Sua ausência como pai virou metáfora para sua ausência como líder. O homem que não viu os próprios filhos agora parecia também cego diante da verdade da própria empresa. Na reunião de diretoria, Júlio tomou a palavra. Precisamos de uma imagem nova, disse, distante do escândalo. Isso já passou do pessoal. É sobre confiança. Ricardo apenas olhou para ele. Pela primeira vez viu a expressão estratégica, a fala medida, a postura de quem sempre esteve à sombra, puxando cordas. Mas agora não era mais sobre salvar a imagem. Era sobre não se perder de vez. No fim do mês, o colapso de Ricardo virou editorial. Um artigo da revista Persona trazia o título A Dignidade Silenciosa de Lorena e a Queda Ruidosa de Ricardo Almeida. A sociedade escolhia seus heróis, e dessa vez não era ele. Mas ainda havia tempo, ou pelo menos ele esperava que houvesse. O silêncio entre o toque da campainha e a abertura do portão foi breve, mas cortante. Ricardo, de pé diante da casa térrea de fachada simples, esperava com as mãos nos bolsos e os ombros curvados. A rua era tranquila, o tipo de lugar onde as pessoas sabiam o nome dos vizinhos e os cachorros latiam apenas por protocolo. Quando o portão finalmente se abriu, Lorena apareceu. Não estava surpresa. Já esperava que ele viesse, mais cedo ou mais tarde. O que você quer? Perguntou sem frieza, mas também sem convite. Ricardo pigarreou. Falar com eles. Só isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eles não te conhecem e não te devem nada. Eu sei, por isso queria começar devagar. Se for possível. Lorena avaliou cada palavra. Respirou fundo. Por fim, abriu um pouco mais o portão. 15 minutos. Na área externa. Se eles se sentirem desconfortáveis, eu encerro. Ele assentiu.
O quintal era simples, com vasos de plantas pendurados e brinquedos espalhados. Um balanço de corda pendia de uma árvore. Havia giz colorido rabiscando o chão de cimento. Nomes, números, figuras tortas de casas e pessoas. "Lucas! Caio!" Lorena chamou da porta. Os dois vieram correndo, os cabelos despenteados e os joelhos sujos de brincar no chão. Pararam ao ver Ricardo. O olhar de ambos foi idêntico, curiosidade e desconfiança. Como se estivessem vendo um personagem de um livro que, até então, só existia em falas fragmentadas. "Esse é Ricardo", disse Lorena, agachando-se ao lado dos filhos. "Ele é seu pai." Lucas apertou o braço da mãe. Caio deu um passo para trás. Ricardo ajoelhou para ficar na altura deles. "Oi, eu..." A voz falhou. Ele tentou de novo. "Eu sei que é estranho, que vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês. Tenho pensado em vocês todos os dias desde..." Parou. Não havia uma frase certa para aquilo. "A gente tem um pai?" perguntou Lucas, sério. "Sempre tiveram", respondeu Lorena com firmeza, mas sem mágoa. Caio se aproximou, desconfiado. Olhou o rosto de Ricardo como se estivesse montando um quebra-cabeça interno. "Você tem brinquedos?" Ricardo sorriu aliviado. "Não hoje, mas posso trazer da próxima vez, se vocês quiserem." Lucas olhou para o irmão, depois para a mãe. "Ele pode ver o desenho?" "Qual desenho?" Ricardo perguntou. Lorena hesitou. Depois se levantou e entrou na casa. Voltou com uma folha de cartolina dobrada ao meio. Entregou ao filho, que correu até Ricardo. O desenho era simples, feito com lápis de cor. 3 figuras grandes de mãos dadas. Lorena ao centro, com um vestido rosa. Lucas de um lado, Caio do outro. Acima, um sol amarelo e 2 corações vermelhos. E à direita, um homem pequeno, fora do círculo, com um ponto de interrogação sobre a cabeça. Ricardo não disse nada. Apenas segurou o desenho por alguns segundos, antes de dobrá-lo com cuidado e colocar no colo. "Quem é esse aqui?" perguntou, apontando. "A mamãe disse que era o pai da gente", disse Caio, sério. "Mas que ele estava longe." Ricardo assentiu, engolindo seco. "Ele estava, mas quer ficar mais perto agora." "Você vai embora de novo?" perguntou Lucas. A pergunta veio sem maldade, mas atravessou Ricardo como uma flecha. "Não, só se vocês quiserem que eu vá." Os meninos trocaram olhares. Depois, Caio sentou-se na grama. Lucas o imitou. Começaram a brincar com uma pista de carrinhos improvisada com pedaços de madeira. Ricardo os observou por um momento. Depois, tirou do bolso um chaveiro de metal. Era um aviãozinho. "Eu tinha 2. Um deles era meu. E esse aqui eu pensei que podia ser de vocês." Estendeu-o. Caio pegou o objeto, virou nas mãos, apertou o botãozinho que fazia as asas abrirem. "Legal." Lucas sorriu, tímido. Lorena observava à distância. Não sorria, mas também não interferia. Os 15 minutos passaram rápido. "Crianças, vamos entrar", ela disse. "Mas ele acabou de chegar", reclamou Caio. Lorena permaneceu firme. Ricardo se levantou, limpou as mãos no jeans. "Posso voltar amanhã?" Lorena ponderou. "Talvez, mas sem promessas. Eles não precisam de mais decepções." Ricardo assentiu. Antes de sair, olhou uma última vez para o desenho que ainda segurava. Aquela folha de cartolina era mais cruel do que qualquer manchete, porque ali estava a verdade do que ele perdeu. Um lugar que poderia ter sido seu, mas que ele mesmo deixou vago. Naquela noite, Ricardo ficou sentado no carro por quase 1 hora, com o desenho no banco do passageiro. A luz da rua filtrava pelas janelas, projetando sombras sobre a figura pequena, com o ponto de interrogação sobre a cabeça. Ele entendeu, enfim, que reconstrução não começa com palavras bonitas, começa com presença, com tempo, com humildade e talvez, se tivesse sorte, com perdão. A pasta preta repousava sobre a mesa como uma bomba silenciosa.
Lorena cruzou os braços e observou Júlio folhear os documentos com a frieza de quem acredita ainda ter controle da situação. Eles estavam em uma sala privada de um hotel executivo, discreto, longe dos olhos da imprensa, longe de Ricardo. Júlio terminou de ler, pousou os papéis e sorriu, um sorriso que jamais alcançava os olhos. É impressionante o que se pode fazer com capturas de tela, datas e registros antigos, disse, reclinando na cadeira. Mas também é impressionante como isso pode ser reinterpretado, manipulado, visto de outra forma. Lorena não respondeu. Ligou calmamente o gravador embutido na caneta que estava sobre a mesa. Um clique sutil. Ele não notou. Quer saber o que eu acho, Lorena? Continuou ele, servindo-se de um gole d'água. Você tem uma história boa, emocional. O público adora. Mãe guerreira, injustiçada. Mas você está mexendo com coisa grande. E isso tem um custo. Ela o olhou, serena. Você está me ameaçando? Eu estou propondo uma solução. Júlio abriu uma pasta menor e deslizou para ela. Continha um contrato de confidencialidade e uma quantia em 6 dígitos. Você se cala. A gente fecha isso como mal entendido do passado. Você ganha recursos para expandir sua farmacêutica e todo mundo segue em paz. Lorena olhou para o contrato por 2 segundos, antes de empurrá-lo de volta, sem tocar. Seu problema é achar que todos têm um preço. E o seu é achar que o mundo se move por integridade. Antes que ela respondesse, a porta da sala se abriu. Sofia entrou, os saltos estalando com raiva contida. Então é verdade. Você está ameaçando ela com um cheque ridículo, Júlio. Não é ameaça. É proteção, retrucou ele, mas sua expressão endureceu. Sofia jogou uma pasta diferente sobre a mesa. Era mais volumosa. Quer saber o que eu trouxe? Um dossiê, fotos, mensagens, vídeos. Você acha que tem alguma moral, Lorena? Eu tenho como destruir sua imagem em minutos. A guerreira vai virar oportunista, ambiciosa, a ex-ressentida. Lorena se encostou na cadeira. E isso é uma ameaça oficial? Sofia sorriu. Não, é só uma amostra do que posso soltar se você continuar esse showzinho de heroína. O silêncio se instalou por 1 segundo. Lorena abriu a bolsa e pegou o celular. Que pena. Isso tudo vai render um conteúdo maravilhoso. Ligou a tela. Exibiu a gravação de toda a conversa, desde o suborno até a ameaça de exposição pública. O rosto de Júlio perdeu o tom. Você gravou isso? Claro, era previsível. E legal, já que um dos presentes autorizou, disse, apontando para si mesma. E antes que pensem em reagir, o áudio já está salvo na nuvem. Tem cópias, com data, hora e localização. Sofia empalideceu. Você está blefando. Teste. Vamos ver o que acontece. Ela se levantou. Pegou a pasta preta e a empurrou contra o peito de Júlio. Eu não vim aqui para fazer acordo. Eu vim para avisar. A próxima vez que ouvirem falar de mim, será em uma conferência internacional. Não preciso citar nomes, só mostrar os dados. O mercado entende o que precisa entender. Júlio se levantou bruscamente. Você vai destruir tudo. Não, só vou limpar a parte suja. Ao sair do hotel, Lorena caminhou devagar, o casaco apertado contra o peito. Não chovia, mas o céu estava pesado. O tipo de clima que combinava com decisões sérias. Ela não tremia, não duvidava. Pela primeira vez, estava completamente no controle. No carro, ligou o viva-voz. Breno, tudo certo. Eles caíram como previsto. Sim, foi tudo gravado. Já mandei para o advogado. Agora é preparar o que vem a seguir. Do outro lado da linha, o mentor riu, com orgulho disfarçado. Inteligência fria, nunca duvidei. Ela sorriu. Isso não é vingança, Breno, é ajuste. Eles ensinaram que quem cala, consente. Pois bem, agora eu falo.
Naquela noite, Lorena voltou para casa e encontrou Lucas com um lápis azul na boca, Caio deitado de barriga para baixo, desenhando um foguete. Mamãe, posso fazer um trabalho com glitter? Só se prometer que vai limpar depois, respondeu, tirando os brincos, já relaxando. Eles assentiram, e ela os observou por um momento, com ternura e fogo no peito. Sabia que estava prestes a mexer em estruturas grandes, mas também sabia que, pela primeira vez, era ela quem definia as regras. E o jogo só estava começando. O Congresso Internacional de Inovação Farmacêutica, realizado naquele ano em Lisboa, era um dos mais respeitados eventos do setor. Reunia mentes científicas, donos de multinacionais, representantes de universidades e investidores atentos às tendências do mercado global. No auditório principal, com capacidade para quase 1000 pessoas, cadeiras foram reservadas com dias de antecedência para uma palestra inesperadamente aguardada. Ética científica como fator de sobrevivência corporativa, por Lorena Nunes, CEO da Vitanova Farmacêutica. O nome dela havia se tornado familiar nos últimos meses, não só no meio acadêmico, mas em colunas sociais, sites de fofoca e discussões públicas. Mas ali, naquele palco, Lorena não era a mulher do escândalo, era a cientista, a fundadora, a voz lúcida de um novo tempo. Nos bastidores, ela estava pronta. Usava um blazer cinza com corte impecável, o cabelo preso num coque discreto e uma maquiagem neutra. Nas mãos, nenhum papel. Toda sua fala estava memorizada, não por vaidade, mas porque cada palavra carregava peso real. Antes de subir ao palco, cruzou com o coordenador do evento. "Quer água?" Ele ofereceu gentilmente. "Só foco", ela respondeu, com um sorriso breve. Lá fora, o público aguardava com expectativa. Havia jornalistas, investidores, estudantes e rivais. Alguns esperavam uma fala protocolar, outros um desabafo, mas ninguém estava preparado para o que ouviria. "Boa tarde." O som da voz de Lorena, amplificado pelo microfone discreto no colarinho, cortou o burburinho da plateia. O telão atrás dela exibia apenas seu nome e o logotipo da Vitanova. "Estou aqui hoje para falar de algo que, embora vital, raramente recebe atenção em conferências desse porte: a integridade científica." Pausou. Caminhou devagar pelo palco. "Todos nós aqui sabemos o custo de um novo medicamento. Sabemos a pressão por resultados, a sede de mercado, a guerra das patentes, o tempo, o capital. Mas poucos falam do que se perde quando se abre mão de algo invisível: a confiança." Ela olhou diretamente para a plateia. Olhos encontraram olhos. Nenhum slide ainda. Há 5 anos, uma linha de pesquisa sobre regeneração celular foi encerrada prematuramente em um laboratório universitário. Motivos: falta de investimento, mudança de prioridade, ausência de apoio governamental. O que ninguém esperava é que, meses depois, uma fórmula extremamente semelhante surgisse registrada por uma grande empresa privada. Sem menção aos pesquisadores, sem rastreabilidade científica, sem base documental legítima. Ela caminhou até o centro do palco. A ciência não é propriedade, é legado. E quando se transforma a inovação em apropriação, quando se lucra com o silêncio dos invisíveis, a indústria se destrói por dentro. O telão acendeu. Gráficos, esquemas, datas. Lorena expôs o ciclo, da pesquisa à patente, passando por desvios de propriedade intelectual, registro em offshores e validação manipulada por testes financiados. Nenhum nome, nenhuma empresa citada, mas quem conhecia o meio sabia. Na sede da Almeida Corp, no Brasil, Ricardo assistia à transmissão ao vivo. Estava sozinho em sua sala, com a TV ligada e os pés no chão frio. Lorena falava com serenidade, sem hostilidade. Sua postura era impecável, sua narrativa precisa. E o mais impressionante, ela não precisava atacar ninguém para que a verdade se impusesse.
Ele sentia as palavras como facas, porque ali estavam as provas, não apenas dos erros corporativos, mas das falhas morais que ele permitira florescer ao seu lado. Sofia não atendia às ligações. Júlio desaparecera dos escritórios. Ricardo sabia que o que estava ruindo não era a empresa, era a mentira. De volta ao Congresso, Lorena encerrou: "Não estamos mais em um tempo onde se pode vencer calando. Hoje, a inovação precisa ser limpa, documentada, rastreável. Ou será só mais uma sombra? O que eu proponho aqui não é uma acusação, é uma convocação. Para que sejamos melhores, para que possamos olhar nossos filhos nos olhos e dizer que deixamos um mundo mais justo." Ela se despediu com um aceno simples. A plateia ficou em silêncio por um segundo. Depois, os aplausos começaram. Tímidos no início, depois avassaladores. Jornalistas correram para enviar os primeiros títulos. Alguns. Lorena Nunes cala gigantes com uma apresentação histórica sobre ética científica. A CEO da verdade, quando o silêncio destrói e a lucidez salva. Sem citar nomes, Lorena Nunes desmascara a estrutura corrupta da indústria. Nos dias seguintes, a consequência foi silenciosa, mas fatal. Júlio foi oficialmente afastado do cargo de conselheiro informal da Almeida Corp. Investigações internas começaram a questionar seus vínculos com empresas laranjas ligadas ao registro de patentes. Sofia, pressionada pelo escândalo e pela repercussão de sua relação com as manipulações passadas, foi desligada do Conselho Executivo por conduta imprópria e conflito de interesses. Ricardo, pressionado por acionistas e pela opinião pública, optou por se afastar temporariamente da presidência da empresa. Não deu entrevista, não se defendeu. A bolsa reagiu por alguns dias, mas logo se estabilizou. Porque o mercado entendeu, a era de silêncio tinha acabado. Lorena, por sua vez, recusou todas as entrevistas, voltou para casa, tomou chá de camomila com os filhos e respondeu e-mails da equipe. Uma semana depois, encontrou um envelope discreto em sua mesa. Era uma carta, manuscrita. Quando a verdade é dita com elegância, o silêncio dos culpados é o maior aplauso. Sem assinatura. Ela leu, dobrou o papel e guardou numa gaveta. Ao lado dele, repousava o primeiro caderno universitário que usava para estudar escondida no chão do laboratório. Passou os dedos sobre a capa gasta e sorriu, porque não precisava mais vencer. Já havia vencido. A febre começou baixa, um arrepio, uma indisposição depois do banho. Lorena percebeu primeiro no olhar de Caio. Vidrado, fosco, um pouco perdido. Ele normalmente era o mais agitado dos dois, mas naquela manhã estava estranho. Silencioso demais. Quente demais. Levou-o ao pronto-socorro do hospital infantil assim que a febre chegou a 39. Os exames iniciais indicaram uma infecção viral, mas algo nos batimentos, no padrão de resposta imunológica, fez a equipe decidir pela internação. Por precaução, Lucas, confuso, ficou com uma vizinha. Lorena ficou no hospital, sentada ao lado do leito, com as mãos pequenas de Caio nas suas. "Mamãe, não vai embora, né?" "Nunca", ela sussurrou, beijando-lhe a testa suada. Caio dormia de forma inquieta. À tarde, os médicos voltaram com um novo pedido. Precisavam de sangue para análise e eventual transfusão. O tipo sanguíneo do menino era o negativo, raro. Lorena não era compatível. Precisavam encontrar o pai. Ricardo recebeu a ligação no meio da tarde. Estava em casa, lendo relatórios da empresa, tentando reorganizar sua vida com dignidade. Quando atendeu e ouviu a voz de Lorena, sentiu o chão se dissolver. "É o Caio! Ele está internado! Precisa de sangue! Eu não sou compatível!" "Onde?" "Hospital São Lucas. Pediatria." "Tô indo." Foi só isso. Nenhuma hesitação. Nenhuma pergunta. Em menos de uma hora estava lá. O hospital cheirava a álcool e limpeza exagerada.
Ricardo passou pela recepção sem esforço, mencionou o nome de Lorena e o segurança o acompanhou direto ao segundo andar. Lorena estava de pé no corredor, os braços cruzados, o olhar duro, mas não hostil. Parecia exausta. Ele está no quarto. Os médicos vão te avaliar. Se for compatível... Eu sei, interrompeu ele. Não precisa me pedir, só me mostra o caminho. O exame foi feito rapidamente. 2 horas depois, o médico retornou com a confirmação. O senhor é compatível. Vamos proceder com a coleta. Ricardo não hesitou. Doou o sangue, em silêncio, sem heroísmo. Depois da coleta, ficou sentado em uma cadeira ao lado da maca de Caio, que dormia com a respiração mais calma, já sob o efeito da medicação e da melhora inicial. Lorena não falou muito, mas não saiu. Na manhã seguinte, o quadro de Caio melhorou, ainda fraco, mas consciente. Oi, sussurrou o menino, abrindo os olhos lentamente. Ricardo estava ao lado, em silêncio, segurando um livrinho infantil de capa azul. Oi, campeão, respondeu ele com a voz embargada. Caio olhou para os lados, reconhecendo o ambiente. Seus olhos pararam no rosto de Ricardo. Demoraram ali. Foi você? O quê? Que me ajudou? Ricardo assentiu. Eu dei um pouquinho do meu sangue para você. Nada demais. Caio sorriu, fraco. Mamãe disse que era coisa de pai. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não foi uma dor. Foi um alívio, como se uma represa se partisse por dentro e tudo o que ele segurava há anos escorresse em forma de calor nos olhos. Eu sou seu pai, disse, quase num sussurro. Caio estendeu a mão e encostou no queixo dele. Então tá bom. Simples assim. Então Ricardo chorou. De verdade. Sem controle. Sem esconder. Com a cabeça abaixada. Segurando a pequena mão de Caio como se aquele toque pudesse sustentá-lo inteiro. Lorena observava da porta. Não disse nada. Mas algo em seus olhos, sempre firmes, sempre em alerta, finalmente se suavizou. Na tarde seguinte, Lucas visitou o irmão com a mãe. Caio, agora sentado, contou tudo com orgulho. Ele veio, o nosso pai, ele me deu sangue, igual nos filmes. Lucas olhou para Ricardo com olhos atentos, afastou-se de Lorena e se aproximou. Você é mesmo nosso pai? Sim, respondeu Ricardo, com a voz mais firme, agora com um sorriso contido. E quero ser, se vocês deixarem. Lucas ficou em silêncio por um momento, depois tirou um carrinho do bolso. Esse aqui é meu favorito, ninguém encosta, mas pode segurar por 1 minuto. Ricardo pegou o brinquedo com reverência, como se estivesse segurando uma relíquia, como se aquilo fosse um símbolo de perdão possível. Nos dias seguintes, Ricardo voltava ao hospital sempre com um livrinho, um jogo novo ou apenas com tempo. Lia para os meninos, fazia perguntas, ouvia, ria com eles, não forçava a intimidade. Não prometia o que não podia cumprir, só estava ali, e pela primeira vez era suficiente. O hospital já estava mais silencioso àquela altura do dia. Caio dormia, o rosto sereno após o susto da febre e da internação. O tratamento estava surtindo efeito e os médicos pareciam satisfeitos com a resposta do organismo dele. Lucas, cansado, adormecera em um sofá improvisado, abraçado a um travesseiro infantil com estampa de foguetes. Lorena estava sentada na poltrona ao lado do leito, os olhos fixos em Caio, mas a mente longe. Seu corpo ainda doía de exaustão. A tensão recente, o cansaço acumulado de anos, tudo parecia pulsar sob a pele como um eco. Ricardo se aproximou devagar, com um copo de água na mão. Trouxe para você. Ela olhou, aceitou com um aceno curto e agradeceu em voz baixa. Ficaram em silêncio por um tempo. Ele vai ficar bem, disse Ricardo, tentando preencher o espaço. Eu sei, respondeu ela. Ele é forte. Mais um silêncio. Ricardo se mexeu na cadeira inquieto. Olhou para os meninos, depois para Lorena. Posso falar com você? A voz saiu num tom controlado, contido. Ela respirou fundo. Pode. Ele se ajeitou,
como se sentisse o peso das palavras antes de dizê-las. Eu sei que nada do que eu diga agora vai apagar o que aconteceu, mas mesmo assim, preciso dizer. Ela não o interrompeu. Eu não fui homem o suficiente para te ouvir. E isso me corrói todos os dias. A forma como você saiu daquela casa, o jeito que eu te enxotei, tudo aquilo. Eu repito aquela cena na cabeça como um filme, e todas as vezes eu penso no que poderia ter feito diferente. Lorena olhou para a frente. Não respondeu. Só deixou que ele continuasse. Eu acreditei no que me disseram, no que queriam que eu acreditasse, porque era mais fácil, porque eu era orgulhoso, cego, fraco, e isso custou tudo. Ela se levantou devagar e foi até a janela, as mãos apertadas ao corpo, como se segurassem o mundo. Você lembra do dia? Perguntou sem olhar para ele. Lembro, respondeu a voz quase um sussurro. Eu desci as escadas com uma mochila. Dentro, só tinha uma troca de roupa, meu celular, meus documentos. E medo. Medo de não conseguir, de não saber para onde ir, de perder o bebê sem nem saber que ele eram dois. Ela fechou os olhos, e então os flashbacks vieram. A calçada molhada refletia as luzes dos postes. Lorena andava com pressa, mas sem rumo. O vento gelado batia no rosto, e o casaco leve era inútil. O celular na mão tremia, não só pela chuva fina, mas pela falta de resposta. Chamava, chamava e caía na caixa postal. Tentou colegas, familiares distantes, nada. Sentou-se num banco de praça encolhida, sentindo a barriga apertar. Ainda não sabia da gravidez, mas o corpo já avisava. Uma senhora passou e lhe deu um olhar misto de pena e julgamento, como se dissesse, mais uma dessas que fazem besteira e depois não sabem lidar. Lorena baixou os olhos. O orgulho ferido doía mais que o frio, mais que a fome. Ela abriu os olhos de volta à sala do hospital. Agora a dor não era mais dela. Era a memória, mas ainda latejava. Fiquei dias sem comer direito. Dormi numa igreja. Vomitei de madrugada sozinha num banheiro sujo. Quando descobri que estava grávida, minha primeira reação foi medo e raiva. Raiva de você e de mim, por ter confiado tanto, por ter amado tanto alguém que se virou contra mim no momento mais vulnerável da minha vida. Ricardo não tentou se defender, só escutava, os olhos marejados. Eu vi o chão sumir sob meus pés e jurei que nunca mais dependeria de ninguém. Ela virou-se lentamente. Olhou dentro dos olhos dele. Então você me pergunta se pode pedir perdão? Fez uma pausa. Pode, mas não espere que eu diga o que você quer ouvir, porque o que você partiu não volta ao lugar com palavras. Ricardo abaixou a cabeça. O peito doía com força. Eu sei, eu não estou aqui para que você me aceite de volta, nem para limpar minha culpa com um tudo bem. Eu só queria que você soubesse que eu estou tentando ser diferente. Para eles, e se possível, também para mim. Lorena voltou à poltrona. Passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. As crianças te veem e estão começando a confiar. Só isso já é muito. Talvez seja o suficiente, mas eu não vou esquecer e não vou fingir que passou. Eu também não quero esquecer, disse ele com firmeza. Quero lembrar todos os dias, para nunca mais repetir. Mais tarde, quando os meninos dormiram, Ricardo se despediu. Boa noite, Lorena. Ela assentiu. Antes de sair, ele tirou algo do bolso. O desenho que Caio havia feito, aquele com a figura fora do círculo familiar, com um ponto de interrogação. Ricardo havia desenhado uma linha ligando aquela figura às outras, sem apagar nada, só ligando. E embaixo escreveu, estou aqui. Quando vocês quiserem. Ele deixou a folha na mesinha ao lado da cama e foi embora, sem prometer, sem forçar, mas presente. O sol ainda não havia nascido quando Ricardo estacionou em frente à casa de Lorena. Agora, com a rotina começando a se firmar, sentia o peso diferente de estar ali. Ele estava ali por um motivo simples: preparar o café da manhã dos filhos.
sozinho, sem equipe, sem motorista, sem assessoria. No banco de trás, havia uma sacola com pães frescos, suco de laranja recém-espremido e uma lista de orientações que ele mesmo elaborou depois de assistir a vídeos sobre como montar o café da manhã ideal para crianças. Passou a noite tentando decorar tudo. Ao entrar na cozinha, foi tomado por um frio na barriga que não sentia nem nas reuniões mais importantes da Almeida Corp. A cozinha era pequena, funcional, organizada, o espaço de alguém que aprendeu a viver com precisão. Aquilo o intimidava. Lavou as mãos, separou os ingredientes e começou o ritual. Pão na torradeira, leite no fogão, frutas sendo cortadas com esforço. Tudo ia bem até ele esquecer a tampa do liquidificador ao preparar o suco. A laranja voou pelas paredes, pingando no armário, no avental, na dignidade. Isso foi espetacular, murmurou para si mesmo, limpando as pressas. Ouviu passos. Lucas apareceu na porta, o cabelo espetado, olhos semicerrados. Que barulho foi esse? Magia matinal, respondeu Ricardo, tentando sorrir. Você tá fazendo café da manhã? Tô tentando. Cadê a mamãe? Ela teve uma reunião bem cedo. Pedi para deixar comigo hoje. Lucas coçou os olhos e se sentou à mesa. Caio chegou em seguida, arrastando um boneco pelo chão. O que tá fedendo? Deve ser o pão que tostei um pouco demais, admitiu Ricardo. Os meninos se entreolharam, segurando o riso. Apesar dos erros, comeram, riram. Nomearam as frutas com nomes de super-heróis, Banano, o poderoso, Moranguilda, a invencível, e improvisaram uma pequena guerra de guardanapos. Ricardo observava os filhos com uma mistura de orgulho e espanto. Como algo tão simples podia ser tão transformador. Lorena chegou antes das 8, encontrou os meninos escovando os dentes e Ricardo limpando o suco da parede. Sobreviveu? Ela perguntou, cruzando os braços com um sorriso contido. A cozinha talvez não, mas eu acho que sim. Ela não comentou nada, apenas entrou, observando os pratos usados e os copos vazios. Eles estavam felizes. Eu também. Nos dias seguintes, Ricardo firmou sua presença. Não invadia, se oferecia. Pegava os meninos na escola 2 vezes por semana, acompanhava as tarefas, lia histórias antes de dormir. Aprendeu que Lucas detestava canetas que falhavam no meio da letra G e que Caio era obcecado por listas. Fazia listas para tudo: desenhos preferidos, animais que queria visitar, frutas que aceitava comer. Na primeira reunião de pais, Ricardo sentou-se entre mães vestidas com roupas de trabalho e pais distraídos com o celular. Ele estava atento, absorvia cada palavra da professora. Quando ela mostrou um desenho feito por Lucas, uma casa com 4 figuras de mãos dadas, Ricardo segurou a respiração. Ele agora estava lá, na imagem, não como um ponto de interrogação, mas como uma presença. Na terceira semana, Lorena ficou presa em uma conferência e pediu que Ricardo acompanhasse os meninos na apresentação de poesia da escola. Caio recitou um poema sobre o super-herói invisível que sempre protegia sua casa. No fim, olhou direto para o pai. Esse herói sou eu? Perguntou Ricardo mais tarde. Ainda não, respondeu Caio sério. Mas você está treinando bem. A rotina também incluía erros. Ricardo esqueceu a mochila de natação uma vez. Confundiu os horários de reforço escolar e chegou atrasado para buscar os 2. Teve dificuldade para entender as tarefas de matemática moderna. O método agora é outro, pai, dizia Lucas exasperado. Mas mesmo errando, ele estava lá. E isso fazia toda a diferença. Certa tarde, Ricardo preparava panquecas, tortas desajeitadas, mas feitas com esforço, quando Lorena chegou mais cedo. Parou na porta da cozinha e observou. Os meninos ajudavam. Caio colocava açúcar demais, Lucas segurava a tigela como um alquimista. Ricardo tentava manter a calma. Lorena encostou no batente. Não disse nada, mas havia um brilho discreto nos olhos. Depois de um tempo,
Ela chamou Ricardo para conversar. Eles estão se apegando. Eu também. Eles confiam rápido, mas se você sumir, se errar feio, isso vai machucar mais do que tudo o que já passou. Ricardo assentiu. Eu não vou sumir. E vou errar sim, mas não como antes. Agora, eu fico. Lorena encarou-o por alguns segundos. Depois apenas disse, por enquanto, está indo bem. Naquela noite, Ricardo leu uma história para os dois. Eles estavam de pijama, abraçados sob o mesmo cobertor. Quando terminou, Caio puxou o cobertor até o queixo e disse, pai, amanhã você pode levar a gente no parquinho depois da aula? Claro, Lucas completou. E fazer as panquecas tortas? Com gosto. Então tá bom, disseram juntos quase em coro. Ricardo os observou até dormirem. Depois, apagou a luz, fechou a porta com cuidado e ficou um tempo ali no corredor respirando fundo. Não era mais sobre provar nada, era sobre viver tudo, um dia de cada vez. Presente. O prédio era cinza, antigo, com janelas de vidro fosco e uma escada de ferro que rangia a cada passo. Ricardo subiu os degraus com passos lentos, mas firmes. Sabia que estava indo ao encontro de um fantasma, ou talvez de um espelho quebrado de si mesmo. Júlio. O endereço fora enviado por um contato anônimo, e ele sabia por quê. Depois da conferência de Lorena, depois da queda de Sofia e da exposição pública, Júlio estava sozinho e afundando. Quando entrou, sentiu o cheiro de mofo e papel velho. O espaço era apertado, mal iluminado, com uma mesinha cheia de papéis, restos de comida, um computador lento. Júlio estava lá, de camiseta amarrotada e olheiras profundas. Nem se deu ao trabalho de se levantar. Sabia que você viria. Um pouco tarde, talvez, disse, com a voz rouca, como quem já não esperava mais nada. Ricardo não respondeu. Apenas puxou uma cadeira e sentou de frente. Fala, disse. Direto ao ponto, como sempre fingiu ser, respondeu Júlio, sorrindo com cinismo. Tá bom, vamos lá. Você quer saber por que eu fiz aquilo? Por que criei aquelas mensagens? Por que plantei a dúvida? Por que alimentei a sua raiva? Ricardo manteve o olhar firme. Sim, porque eu pude, respondeu seco. Porque você me deixou. Porque você sempre foi mais brilhante, mais amado, mais respeitado e, ao mesmo tempo, absurdamente ingênuo. Tinha tudo nas mãos e agia como se não precisasse proteger nada. Você era fraco, Ricardo, e eu só te mostrei o quanto. O silêncio foi duro. Você destruiu uma família, murmurou Ricardo. Você a expulsou da vida dela com mentiras. Você tirou de mim, de nós, anos que não voltam. Eu? Júlio riu. Não, Ricardo, eu só coloquei as peças na mesa. Foi você quem fez o movimento final. Foi você quem mandou ela embora. Eu só conhecia seus botões. E você era um botão pronto para ser apertado. Ricardo sentiu o estômago revirar. Não era raiva, era nojo de si mesmo. Acha que valeu a pena? Perguntou. Por um tempo, sim, disse Júlio, sincero. Eu tive poder, status e a satisfação de saber que derrubei o homem que todos endeusavam. E agora? Júlio olhou ao redor, como quem finalmente via as próprias ruínas. Agora, eu sou só a lembrança de um jogo que perdi no final. Mas você ainda tem chance de fazer algo com o que sobrou. Ricardo se levantou. O peito parecia esmagado por dentro. Você vai pagar por tudo isso. Já tô pagando, respondeu Júlio. A diferença é que você ainda tem escolha. Eu não. No caminho de volta, Ricardo dirigiu em silêncio. As ruas passavam como embaços. As palavras de Júlio ecoavam em sua mente como lâminas. Você era fraco. E era verdade. Ele foi fraco, com Lorena, com a verdade, com os próprios filhos. Mas havia algo que ainda podia fazer. No início da noite, passou na casa de Lorena. Ela estava na sala, os meninos montando um quebra-cabeça no chão. Ele esperou o momento certo. Podemos conversar? Perguntou com os olhos duros, mas contidos. Lorena viu o peso no rosto dele. Assentiu. Foram até o quintal. A noite estava fresca. Ricardo,
o céu limpo. Havia silêncio entre eles até que Ricardo falou. Eu estive com o Júlio. Ela arregalou os olhos, mas não interrompeu. Ele confirmou tudo: a armação, a motivação, a inveja, a frieza e mais do que isso. Ele disse que eu era fácil de manipular porque eu era fraco, e ele estava certo. Eu fui. Lorena cruzou os braços como proteção. Por que está me dizendo isso agora? Porque você merece ouvir a verdade inteira. Porque não é justo você carregar sozinha uma dor que foi alimentada por muitos. Porque mesmo não podendo apagar nada, eu posso reconhecer tudo. Ela respirou fundo. Os olhos brilharam, mas ela não chorou. Eu passei anos reconstruindo pedaço por pedaço da minha autoestima, Ricardo. Fiz isso enquanto limpava chão, enquanto estudava escondida, enquanto sentia cólicas sozinha e levava meus filhos ao hospital com medo de não ter como pagar um táxi de volta. E o tempo todo eu te amava, mesmo tentando não amar. As palavras pairaram no ar, cortando o silêncio. Eu nunca deixei de te amar, Lorena. Ele respondeu, se aproximando. Isso não muda o que você fez, sussurrou ela. Mas muda o que você pode fazer agora. Os olhos se encontraram. Não havia roteiro naquele momento. Ricardo tocou suavemente o rosto dela. Ela não recuou. O beijo aconteceu, carregado, silencioso, profundo, como quem procura uma casa dentro de outra pessoa. Mas segundos depois, ela se afastou. Ainda não, disse com os olhos fechados, respirando fundo. Ainda não é hora. Ele assentiu. Sem mágoa. Eu espero. O tempo que for. Ela caminhou até a porta. Antes de entrar, virou-se. O que temos agora é o presente dos nossos filhos. E esse já é tudo. Ricardo ficou no quintal, sozinho, olhando para o céu escuro. Não havia estrelas, mas havia um tipo de paz estranha, porque ele sabia. A reconstrução não era feita de perdão imediato. Era feita de constância, de respeito, de espera. E ele estava disposto. A proposta chegou em uma manhã cinzenta, sem anúncio dramático. Um e-mail direto, assinado por uma das maiores universidades de pesquisa aplicada da Europa. Projeto Internacional de Desenvolvimento Genético. Buscamos liderança ética, visão estratégica e histórico de impacto. Contrato de 2 anos. Base: Estocolmo. Lorena leu 3 vezes. Fechou o notebook. Respirou fundo. Era o tipo de oportunidade que, anos atrás, pareceria inalcançável. E agora estava ali, digitada com cordialidade em uma tela branca. Ela poderia, com uma decisão, mudar de país, de realidade, de cenário. Seria admirada, confortável e longe. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, foi até a varanda da casa. A brisa estava fria. Ela se encolheu no moletom, segurando uma xícara de chá. Ricardo apareceu sem anunciar. Havia se tornado hábito ele passar por ali depois do trabalho, ajudar com as tarefas dos meninos, ler uma história. Já não era visita, era presença. Tudo bem? Perguntou ao notar o semblante dela. Chegou uma proposta, disse Lorena, sem rodeios. De Estocolmo, 2 anos, liderança em um projeto de biogenética. Eles querem alguém com perfil ético, alguém que represente o futuro. É uma honra. É uma fuga. Ricardo se calou. Eu li aquele e-mail, continuou ela, e senti orgulho, mas também medo. Medo de deixar algo que, pela primeira vez em muito tempo, não está me esmagando. Medo de levar os meninos para longe do pai que eles acabaram de começar a conhecer. E você? Ele perguntou. Quer ir? Ela demorou para responder. Não sei. No dia seguinte, enquanto Lorena organizava a cozinha, encontrou um envelope feito à mão na mochila de Caio. Dentro havia um papel colorido, com desenhos em lápis de cor, um coração grande, 2 bonecos com as mãos dadas e uma frase escrita com esforço. Mamãe mais papai, mais eu mais Lucas, igual a família. Na parte de trás, com letras tortas, não vai para longe, fica aqui com a gente. Lorena sentou-se à mesa. Ficou ali por minutos, em silêncio,
com o desenho nas mãos. No fim daquela tarde, chamou Ricardo para conversar. Os meninos estavam com uma vizinha. Sobre a proposta, começou, sentando-se no sofá. É uma chance enorme de crescer, de expandir tudo o que construí. Ricardo assentiu. Eu sei. Mas também seria partir, romper, recomeçar de novo, em outro lugar. E isso não é mais o que eu quero. Ela o encarou. Por muito tempo eu achei que fugir era força. Hoje eu sei que ficar também pode ser. Ele respirou fundo. Não havia alegria no rosto dele. Havia aceitação. Você quer que eu peça para você ficar? Perguntou sem ironia, apenas com a dor de quem sabe o que quer, mas não pretende manipular. Não. Quero que me entenda se eu decidir não ir. E que me apoie se eu decidir ficar. Eu te entendo, respondeu ele. E te apoio. Fique ou vá. Lorena assentiu. Eu vou ficar. A decisão saiu da boca dela como um suspiro aliviado. Um fecho. Uma escolha real. Pelos meninos, completou. Eles precisam de estabilidade. De você, de mim, de nós. E de nós dois? Ricardo perguntou com cuidado. Ela sorriu de lado. De nós dois, ainda não sei. Mas quero descobrir. Uma nova forma. Sem rótulo, sem pressa. Só presença. Isso eu posso oferecer. Quero que esteja na escola, nas febres, nas conquistas, no dia a dia. E você? Eu estarei lá. Mas agora não como quem comanda tudo sozinha. Como quem divide. Naquela noite, depois do jantar, Ricardo ficou um pouco mais. Os meninos inventaram um jogo de perguntas. Caio, em determinado momento, olhou para os dois adultos e lançou. Vocês vão morar juntos? Lorena sorriu. Ainda não, meu amor. Mas estamos construindo uma casa diferente. Uma que começa pelo coração. Lucas completou. Mas vai ter panqueca? Vai ter panqueca, respondeu Ricardo rindo. E passeio no parque? Vai ter tudo que a gente construir junto, disse Lorena, olhando para os filhos. E depois, para Ricardo. Mais tarde, depois de todos dormirem, Lorena olhou novamente o e-mail da proposta. Moveu-o para uma pasta chamada Possibilidades. Não excluiu, não respondeu, apenas guardou. Porque agora havia algo mais urgente a ser construído. E isso estava bem ali, na sala ao lado, dormindo sob um cobertor de estrelas de papel. A mesa era pequena, coberta com uma toalha plástica de foguetes e planetas. No centro, um bolo de chocolate com cobertura escorrendo e duas velhinhas com o número 6 em cima. Ao redor, balões coloridos pendurados com fita crepe, copos descartáveis com estampas de dinossauros e uma caixa de som tocando músicas infantis em volume médio. Era a primeira vez que Lucas e Caio comemoravam o aniversário com o pai. E para Ricardo, também era a primeira vez que um aniversário significava algo além de brindes e discursos corporativos. Ele estava ali de camiseta simples, ajoelhado no chão, ajudando Caio a montar o castelo de papelão que haviam construído juntos dias antes. Lorena estava na cozinha, preparando suco natural e cortando pedaços de fruta. Ria de algo que Lucas dizia sobre como dinossauros fariam a festa se fossem os donos da casa. Teria carne em todo canto, explicou ele com os olhos brilhando. E ninguém esperaria apagar as velas, completou Caio. Só devoraria o bolo. Os quatro riram, juntos. A festa era pequena, mas estava cheia. Cheia de significados, de silêncios que não doíam mais. De uma convivência nova, ainda em construção, mas já sólida o bastante para caber dentro de uma sala. Ricardo passou a tarde tirando fotos com o celular. Registrava tudo. O olhar surpreso de Caio ao abrir um presente, a gargalhada de Lucas ao estourar um balão, o momento em que os dois cantaram parabéns para si mesmos sem esperar os adultos. Quando o bolo foi cortado, Lorena colocou 2 pedaços nos pratos e se sentou ao lado de Ricardo no sofá. Estão felizes, disse ele como se ainda não acreditasse no que via. Estão seguros, corrigiu ela com suavidade. E isso é ainda mais importante. Eu nunca imaginei
que uma sala pequena com 2 meninos e um bolo simples pudesse ser o lugar mais bonito do mundo. Lorena olhou para ele, não como quem avalia, mas como quem confirma algo que já sabe. Porque você nunca teve isso antes, nem soube que precisava. Quando a tarde foi caindo e o sol entrou pela janela iluminando o chão com tons dourados, Lorena pegou o celular. Fiquem juntos, disse aos 3. Quero tirar uma foto. Ricardo sentou-se entre os meninos. Lucas abraçou o pai pelo pescoço. Caio segurou sua mão com força. Sorria, pai, disse Caio, como quem já o via completamente dentro da vida. Ricardo sorriu. Lorena tirou a foto. Depois olhou a imagem com atenção. 3 sorrisos. Verdadeiros. Soltos. Uma família. Ela não chorou, mas sentiu o coração inchar de uma emoção antiga. Um lugar dentro dela, antes ocupado por dor e resistência, agora era lar de outra coisa. Aceitação. Mais tarde, com os meninos dormindo, ela sentou-se no sofá com Ricardo. A TV ligada, mas no mudo. O som da rua entrava fraco pela fresta da janela. Eu passei anos querendo justiça, disse ela. Mas hoje percebo que minha justiça não veio da punição. Veio do que eu construí com minhas próprias mãos. Ricardo escutava com atenção rara. Quando você me expulsou, eu era só uma mulher grávida, assustada, sozinha. Hoje, eu sou mãe, cientista, empresária. Eu tenho voz, e a melhor parte é que essa força não nasceu da vingança. Nasceu do amor que sobrou, do amor que resistiu. Ela virou-se para ele. A vida me ensinou que perdão não é esquecimento, é libertação. E que às vezes as ruínas são o solo mais fértil para recomeçar. Ele não disse nada, mas estendeu a mão. Ela segurou, não como promessa, mas como gesto. No dia seguinte, Lorena imprimiu a foto e a colocou em um porta-retrato. Deixou sobre a estante da sala, ao lado de outro, com uma imagem antiga dela, com os meninos ainda bebês. Agora tudo fazia parte do mesmo enredo. Na legenda que escreveu em seu perfil privado, que uma amiga acabou repostando e viralizou em poucas horas, ela escreveu: reconstruir não é voltar ao passado, é ter coragem de criar um presente onde todos possam caber. Essa é a foto que me lembra. O que um dia me destruiu, hoje me fortalece. Milhares de curtidas, centenas de comentários. Gente dizendo que chorou, que se viu naquela imagem, que sonha com reconciliações assim. Outras dizendo que aquilo não era só sobre casal. Era sobre família, dignidade, recomeço. Na imagem havia 3 sorrisos e um silêncio bonito em volta deles. O silêncio de quem, enfim, não precisava mais gritar para ser ouvido. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.